Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Mariana Aspácio, que é nutricionista. A Mariana ela tem especialização em nutrição pediátrica, pós-graduação em nutrição funcional no autismo, na trissomia do 21, TDAH, atrasos do neurodesenvolvimento. Tem treinamento internacional em seletividade alimentar pela CBI of Miami e é autora do capítulo de livro Filhos, o que você precisa saber, da editora da Pauta. Então, primeiramente, Mariana, bem-vinda. A ideia é estar discutindo com você a respeito dos desafios nutricionais no paciente com TDAH. Prazer, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. E vamos lá. Vamos lá. Então, assim, para começar, Mariana, pessoas com TDAH, então, elas vão apresentar os sintomas tanto da hiperatividade como de déficit de atenção. Então, algumas vão ter mais o sintoma da hiperatividade, outros vão ter mais o sintoma de déficit de atenção. Na infância tem uma tendência mais para hiperatividade, à medida que vai ficando mais velho, mais para déficit de atenção, enfim, mas são os dois sintomas que vão fazer parte aí da doença, né? De que forma que os alimentos podem interferir nesses sintomas, seja da hiperatividade ou do déficit de atenção? É, do transtorno, né? Exato. Então, os alimentos, eles estão diretamente relacionados. Eu costumo falar que tudo que a gente coloca na boca, tudo que a gente ingere, ele tem um efeito. O efeito pode ser bom ou não, né? No nosso corpo. Então, hoje, a gente sabe que alguns alimentos podem acentuar os sintomas do transtorno, como a hiperatividade. Então, a gente tem uma alimentação rica em açúcar refinado e industrializado, a gente percebe um prejuízo no comportamento dessas crianças, dessas pessoas, né, de modo geral, que apresentam, que têm o transtorno. Então, o alto índice de consumo de industrializado é uma questão. A gente tem ali um valor energético altíssimo, então a gente tem picos de glicemia e nesse pico a gente tem agitabilidade. E depois a gente tem a queda, que vem o déficit de atenção. Então a alimentação, ela está bem relacionada aí com os sintomas, né? Legal. No fundo, se você for falar disso aí, até pra gente adulto também funciona assim, né? Quer dizer, quando você come alguma comida muito calórica, num primeiro momento funciona bem, daqui a pouco você rebaixa um pouco também. Você está numa aula, você vai dormir ali, né? Dá vontade de Sim. dormir. E o Talvez o. contraponto também, como é que vai prestar atenção numa aula se o lanchinho foi bolacha recheada, um leitinho com açúcar lá, o famoso o todinho, Nescauzinho, enfim, né? E como é que você vai manter a atenção depois de tanta energia? Ótimo. Bom, então pelo que deu para entender, talvez o açúcar e o carboidrato refinado, bolachas, pães, coisas assim, seria a primeira coisa que vai afetar esses sintomas no TDAH, né? Que é o que de fato é talvez uma preocupação, porque talvez mais do que qualquer medicamento, isso daí, na hora que você consegue cortar isso da alimentação, melhora os sintomas da doença, né? Sim, sim, É, sem dúvida. que outros. E tem outros também, né? Exato, é Como isso que eu queria chegar. Que outros nutrientes que também vão estar envolvidos nisso? Então, tem estudo que mostram os aditivos alimentares interferindo, né, bastante aí nos sintomas de hiperatividade. A cafeína também é um ponto. A cafeína ela é curiosa porque depende muito da absorção de cada um. Então, tem gente que consegue tomar um cafezinho e dormir logo na sequência. E tem gente que não toma café depois das 2 da tarde, porque senão já não dorme à noite. Então, dependendo da pessoa, a cafeína ela pode ser altamente excitatório, pode dar agitação, pode dar irritabilidade. Então, a cafeína é um que a gente precisa tomar cuidado. O glutamato monossódico também, que tem estudos mostrando que ele é excitatório. Só para cortar um pouco você, Mariana, acho que é importante te colocar aqui que as pessoas associam muito a cafeína ao café, O café, né? Mas não é só o café. Não, o refrigerante está aí para mostrar o contrário. Ou seja, cortar o refrigerante dessas crianças
vamos dizer, café talvez seja menos comum o consumo de café na infância, mas Sim. refrigerante ainda tem diminuído muito, mas ainda é bastante comum na alimentação infantil, né? Sim. E é também essa questão do cortar parece um pouco radical, né? E é importante a gente ter. Eu sempre gosto de falar da expectativa. Se você vai oferecer um, um alimento que você sabe que é industrializado, que é excitatório, não exige uma atenção posterior. Então deixa para o final de semana, para alguma festinha eventual, né? Porque senão fala, ah, vai cortar da vida, mas é uma criança. Mas não, mas se a gente for pensar que os lanches dessas crianças são 5 vezes na semana, né? O quanto que isso dá no ano? Que a gente todos os dias acaba enviando alguma coisinha ali, um industrializado, um refrigerantezinho ou uma bolachinha, acaba sendo todos os dias, né? Deixa de ser pontualmente de vez em quando. Ótimo. E aí, já que você falou disso, quer dizer, do refrigerante, pensando um pouco nas bebidas também, né? É muito comum em escolas colocar no lanchinho os sucos industrializados, né? E aí, Sim. bastante açúcar e a mesma história, quer dizer, talvez vai afetar todo mundo, não deveria estar para ninguém ali, né? Mas acho que é um ponto para quem tem o TDAH entender que aquilo para ela vai ser pior do que para as outras, né? E o suco, eu não acho que o suco é um vilão, o suco natural, eu acho ele ótimo. Eu só me preocupo que tantos industrializados, eles acabam tomando o lugar da água. Então, muitas vezes, tá com sede, vai tomar um suquinho. Não, precisa se hidratar, precisa de água. A hidratação é importante, né? Então, além de ter essa questão de um consumo alto, né, de açúcar, tem a substituição da água. Ótimo. Bom, então a gente já falou aqui do açúcar, falamos da cafeína. Quais são outros alimentos que você coloca como ponto de atenção? Eu acho que esses são, né, os principais. Quando a gente fala açúcar refinado industrializado, a gente já acaba abrangendo aí todos. Uma coisa que eu acho legal comentar também é do jejum, né? O jejum prolongado, ele também pode acentuar os sintomas, né? Por uma hipoglicemia. Então, é importante também, acho que frisar. Tá ótimo. E aí, não sei quanto que você percebe isso, vejo pelas crianças aí que vão para a escola. Quando tem um intervalo, meu filho fala, pô, eu não quero comer porque para comer eu tenho pouco tempo para brincar no intervalo. Se eu parar para comer, não vou conseguir brincar, né? E essas crianças com TDAH, elas precisam aproveitar esses momentos para estar mais ativas e gastar a energia delas, né? E Sim, aí talvez seja e, um competidor para alimentação, para o lanche, para coisa assim. mas é importante isso. O lanche é tão importante por causa disso, porque a gente tem que atender a necessidade da criança como um todo, não só nutricional. A gente precisa, né, não vai esperar que a criança, nos 15 minutos que ela tem, ela sente, monte ali, pare, coma, né, beba água, organize. Não, ela precisa, ela tem que brincar. É importante para ela. Então a gente tem que fazer um lanche que a gente consiga reduzir ali o tamanho, colocando o máximo de nutriente ali que a gente consegue nesse lanchinho e que não tem um volume muito grande, porque senão não vai consumir. Legal. Bom, de que forma que o TDAH compromete algumas sensações que são fundamentais para o controle da alimentação, especialmente a fome e a saciedade? Né? E quais as consequências disso? Quer dizer, o TDAH ele vai fazer a pessoa sentir mais fome, menos fome, vai se sentir saciado, isso vai mudar de alguma forma? Na verdade, nem é o TDAH que vai fazer isso, né? Muitas vezes a disfunção de dopamina, de noradrenalina estão envolvidos, mas é o padrão alimentar que é muito comum. Então, a pessoa mais agitada, ela vai comer mais rápido e ela tende a não perceber aquilo que ela está comendo. Então, ela não percebe esse sinal porque ela está ali na velocidade. É,
A busca no setor de recompensa ali do cérebro, busca por alimentos hiperpalatáveis, então acaba também ingerindo grande quantidade, porque eles são hiperpalatáveis e não tem essa. Eles demoram, né, para dar essa percepção de saciedade. Favorece até a compulsão alimentar justamente por esse comportamento de flow, né? Começa e não percebe nem o que está fazendo. Tá ótimo. Eu acho que uma alteração, né, da percepção mesmo corporal interna, acho que é isso, basicamente. Tá, e eu pergunto isso pelas consequências, né, de uma percepção de saciedade, de repente, ou de fome alterada, né? Porque quando a gente fala no diagnóstico do TDAH, às vezes as pessoas entendem que TDAH é aquela pessoa que está sempre querendo correr, jogar bola, que no fundo é um comportamento que é positivo de toda criança, né? O que caracteriza o TDAH é justamente a dificuldade de permanecer sentado, de permanecer mais quieto, né? E quando a gente fala em malnutrição, cada vez mais a gente fala da importância de sentar à mesa, de ter aquele tempo, de tirar distrativos, de ter um ambiente mais calmo, enfim, para poder até prestar atenção nos sinais do corpo, né, de fome, de saciedade. E eventualmente essa criança que ela não consegue parar na alimentação, que não consegue se concentrar na alimentação, ela não vai parar de comer simplesmente. Sim. São impulsivos, né? Então eles tendem a ter aquele ímpeto de buscar e não parar. E aí que a gente entra, né? E a gente entra de uma forma diferente do que a gente entra no TEA, porque a gente precisa ajudar esses pacientes a ter uma rotina. Porque é comum do transtorno você se perder na rotina. Um dia você faz tudo, no outro dia você não faz nada, no outro dia você faz e deixa sem acabar. Então, a gente ajuda, nós profissionais precisamos ajudar esses pacientes na rotina, a dar uma previsibilidade, né? É importante a programação, a organização, né, dessa casa, dessa alimentação. Então, como que vai ser a sua compra do mercado para a semana? Eles precisam dessa ajuda mesmo. Ajustar a fibra para ter essa sensação de saciedade mais rápido. É nosso papel ajudar mesmo nessa orientação, né? Ótimo. E qual que é a relação, então, do TDAH com transtornos alimentares, né? Seja com a compulsão alimentar, seja até com anorexia, falta de alimentar, aquela criança que não quer comer. Sim, é por conta disso mesmo, né? Dessa impulsividade. Então, essa busca é, nessa a dopamina, essa questão de recompensa, essa questão de buscar o prazer, né? Então, muitas vezes vão atrás dos hiperpalatáveis. Quanto mais você come hiperpalatável, menos você sente prazer em comer os outros alimentos mais naturais, né? Que têm os sabores mais sutis. Então, por conta de todas essas questões que a gente comentou, dessa agitação, por conta dessa falta de organização, acaba indo mesmo para alimentos que favorecem essa sensação e cada vez você vai buscar mais. Então, de repente, essa impulsividade gera uma compulsão e depois dessa compulsão tem um arrependimento e aí favorece a bulimia nervosa. Muitas vezes no final da noite o horário de dormir é muito complicado, né, para esses pacientes. Então tem o comer, a síndrome do comer noturno também é bem comum desses pacientes. Então, por conta de tudo isso aí que favorece. E tem a questão da medicação, né, também. Alguns medicamentos para o transtorno, para o tratamento do transtorno, eles tiram o apetite e outros dão muito, né? Então, tem que também fazer esse ajuste com a medicação. Né? Então, se tirou o apetite completo da criança, então quando o remédio não tiver no pico, a gente vai fazer um lanchinho que vai suprir ali um pouco mais calórico, um pouco mais nutritivo. Então, a gente fazer esses ajustes de acordo com a medicação. Legal.
Bom, Mariana, acho que de tudo isso que você falou, quer dizer, a gente vê que os problemas no TDAH parecem muito parecidos com os problemas de qualquer outra criança, mas talvez uma maior intensidade aí. Sim, maior intensidade. Quer dizer, essa questão do açúcar, a questão da cafeína, até os corantes, quer dizer, no fundo, a alimentação do TDAH não precisaria ser diferente de uma criança que tem uma alimentação saudável, vamos dizer assim. Não. E Não, não tem uma maior dificuldade para isso. não, o que a gente direciona realmente é com relação aos sintomas, né? Então, se os sintomas, os exames que a gente pode fazer para melhorar e otimizar ali é, as funções mesmo dessa criança. Então, de repente, tem uma alimentação balanceada, mas é uma criança que ainda precisa de um pouco mais de alimentos que favoreçam aí essa concentração. Então, ajustar com um maracujá, com uma paçoca que tem o triptofano, sabe? Então, é fazer esses ajustes dentro da alimentação, com os nutrientes que a gente tem disponível, favorecendo o que a gente precisa ali para aquelas situações. Legal. Bom, e aí é importante também porque muitas vezes você consegue alterar até o curso dos sintomas da doença, né? Então, eventualmente, aquela a coisa tá se enchendo de carboidrato e tomando remédio em cima para diminuir a excitação, né? Quer dizer, Sim, acho que aquelas coisas que às vezes pode não fazer tanto sentido, né? Legal. sim. Mariana, Isso é acho. maravilhoso, né? A gente conversar com o médico e falar, acho que dá para baixar a dose, olha que demais. Isso é muito prazeroso para a gente. Sim, sim, sim. Porque no fundo é quase como aquela coisa, a gente vê uma hipertensão arterial que você come um monte de sal e toma um remédio para eliminar, Sim, quer dizer, você não está tratando a doença, né? exatamente. Ótimo. Legal, Mariana, acho que deu para entender um pouco, mais do que tudo a importância da alimentação para que se tenha atenção, né? E entender que eventualmente a alimentação pode interferir nos sintomas. Acho que esse é o ponto principal, mais do que dicas alimentares que saem de aquelas dicas mágicas que parece que toma isso, faz não sei o que vai resolver o problema. Sim. E parece que é uma coisa que é simplesmente entender que a alimentação deve fazer parte do tratamento, né? Sim, e é uma teia, né? Então, de repente, a gente tem uma criança ali que está com anemia, está tomando ferro e não está mudando. Mas como que está a ingestão dos nutrientes que ajudam ao ferro a ser entregue para onde ele tem que, né, entregar? Então, eu acho que o mágico da nutrição é isso, a gente atuar na necessidade individual. Eu acho que isso é o mais lindo, de com o alimento, com o nutriente daquele alimento, a gente, né, amenizar, prevenir, reverter um quadro. Legal. Mariana, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, obrigado mesmo, e contar com você em outras discussões. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Boa tarde.